A polêmica da boneca africana retirada de uma creche em Vitória. A unidade de ensino funciona no prédio de uma igreja evangélica. O pastor disse que a boneca era usada em macumba. Segundo ataque a ônibus em menos de 24 horas na Grande Vitória, o coletivo foi incendiado no ponto final de Nova Brasília. Motorista tem o carro roubado na porta de casa em Vila Velha. Ele foi surpreendido pelo bandido enquanto conversava com o vizinho. O criminoso ainda ligou para um amigo da vítima pedindo dinheiro. Acidente deixa um morto e 4 feridos na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. Policial militar reage a assalto e mata bandido na Serra. Um comparsa fugiu com uma caminhonete, mas abandonou o veículo. Menina de apenas 2 anos morre após suposto abuso sexual no sul do estado. Ela chegou a ficar internada em estado gravíssimo. Dono de restaurante e funcionários de uma distribuidora são detidos. De acordo com a polícia, eles participavam de um esquema para furtar alimentos da empresa. E professora é rendida por bandidos e tem a moto roubada. O assalto aconteceu na frente de uma escola. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Em menos de 24 horas, 2 ônibus são incendiados na Grande Vitória. Hoje o ataque também foi em Cariacica. O clima de tensão ainda dominava o bairro Nova Brasília, em Cariacica, durante a tarde. Por parte da população, o silêncio. O policiamento foi reforçado. Militares faziam guarda no ponto final do bairro. Com a presença da polícia, os coletivos continuaram rodando, cumprindo o itinerário. Na manhã de hoje, o coletivo da linha 705 foi destruído pelas chamas em pouco tempo. Por volta das 7h30 da manhã, 3 homens invadiram o veículo que estava estacionado no ponto final. Um ficou na porta dianteira e 2 entraram pela porta do meio, todos 3 armados. E pediram a eles que abaixassem a cabeça, que só queriam incendiar o carro. Aí ele estava com o celular na mão, ele entregou o celular para o bandido. Só que o bandido disse que não era um assalto, que só queria incendiar o carro. Comércios também foram prejudicados pelo incêndio. O fogo atingiu essa loja de material de construção e por pouco não destruiu tudo. Você não tem segurança de nada. O cara vem para um ônibus em frente à sua loja, o cara chega, bota fogo, só esperar e torcer para que o fogo não entrasse na loja. E graças a Deus o prejuízo aí foi pouco, foi só a frente mesmo. Nova Brasília foi o segundo bairro em Cariacica a registrar caso de incêndio de ônibus em 24 horas. O primeiro ataque aconteceu nessa quinta-feira, na Avenida Santa Leopoldina, no bairro Cangaíba. A ação foi semelhante. 2 criminosos saíram de um carro, um deles com um galão de gasolina. Eles abordaram o motorista do ônibus e exigiram que ele abrisse a porta do coletivo. Na sequência, atearam fogo. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que as investigações estão avançadas. A suspeita de que há relação entre o incêndio de hoje e o outro registrado no bairro Cangaíba, também em Cariacica. Os ataques podem ser uma resposta de criminosos às ações da polícia. Infelizmente, isso é uma prática recorrente, não só aqui no estado, todas as vezes que há reações, por exemplo, a prisões de indivíduos, ou que hajam reações à ação da polícia em determinada região, ou reação, por exemplo, ao endurecimento no sistema prisional. Isso é um padrão, infelizmente, que acontece, mas nós estamos exatamente reagindo para evitar que isso se reproduza em outras ações. A CESP ainda reforça que vai manter o diálogo com os sindicrodoviários para evitar que a população seja prejudicada por uma possível paralisação da linha de ônibus que atende o bairro. Nós estamos conversando com a representação sindical exatamente nesse sentido. Eu estou aqui para isso, junto com toda a equipe, para levantar as informações e garantir a circulação do transporte coletivo e muito mais, garantir a segurança da população aqui que vive no bairro, né, e que merece toda a atenção por parte do poder público. Quem tiver informação para ajudar a polícia, ligue 181. O caso do pastor evangélico que tirou uma boneca de uma creche em Vitória. O religioso acusa a professora de usar as aulas para ensinar outras religiões.
O assunto gerou polêmica no CEMEI, que funciona nas dependências desta igreja evangélica em Jardim da Penha, Vitória. Uma professora que dá aula sobre cultura africana teria confeccionado um painel com a imagem de uma boneca negra para um projeto que faz parte do programa institucional da escola que discute temas étnicos raciais. No último domingo, o pastor da Igreja Batista mandou retirar o cartaz, que estaria posicionado na entrada da creche. Segundo ele, isso estaria incomodando alguns fiéis. Foi retirado porque se trata de uma figura que é ligada aos orixás. Não é uma questão de julgamento, também não é uma questão do pastor estar dizendo. Abre a internet. Ele ainda critica a postura da professora. Alega que ela teria um relacionamento difícil com os demais. Essa professora não tem o apoio da maioria dos professores e da maioria dos funcionários. O comportamento dela é antiético, porque ela está aproveitando a aula que devia ser de cultura africana e está travestindo a religião dela em cultura africana, quando na verdade ela está usando para colocar aqui inclusive rituais de macumba. Teve mãe de aluno que não concordou com essa atitude. A atitude de pastor, foi lamentável, porque ele não tem atribuição para interferir. A professora, ela nos procurou, ela relatou esses fatos, ela está muito indignada, está se sentindo cerceada no direito de exercer até a lei, porque tem uma lei que obriga as escolas a trabalharem a cultura afro. Como o espaço é alugado pela prefeitura, a secretária de Educação do município, Adriana Esperandio, que está fora do estado, gravou um vídeo dizendo que o espaço do Centro de Educação Infantil deve cumprir sua finalidade e que uma reunião com o pastor foi marcada para a semana que vem para discutir esse assunto. O município locou um espaço para funcionamento de um centro de educação infantil. Nós entendemos que, na medida em que a gente loca um espaço, a utilização do espaço com relação à escola tem que estar associada ao projeto pedagógico da escola. E qualquer dificuldade que tenha para compreender o que é tudo isso é resolvido por meio do diálogo que faremos junto à instituição que locou o espaço para a gente na próxima semana. Se alguém quiser trazer para cá a questão do Halloween, aqui não. O carnaval, lá fora, aqui não. Um orixá do candomblé ou da macumba, aqui não. E o que foi de cultura nós não mexemos. Em 10 cartazes nós tiramos um. E se colocar de novo, eu tiro. E mais, eu não peço, eu mando. Tem essa mistura entre o que é a igreja e o que é a escola pública. Então, eu acho que esse espaço realmente não está adequado, não deveria nem ter sido feita a prorrogação do contrato de locação para essa escola funcionar aqui. A lei citada pela mãe do aluno foi aprovada em 2003. Determina que o estudo da história da África e o negro na formação da sociedade deve ser feito em sala de aula. Bom, no centro dessa discussão está um espaço físico da Igreja Evangélica alugado pelo poder público. Não nos cabe discutir sincretismo religioso. É preciso ficar claro apenas uma questão. O contrato assinado entre ambas as partes define a linha de educação da escola? Não deveria. Fica a promessa do diálogo entre prefeitura e igreja e que prevaleça a sabedoria, o bom senso e a lei. Bandido rende vizinhos e rouba carro em Vila Velha. Dois amigos conversam na porta de casa no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. O dono da casa e do carro é o de camisa vermelha. Os amigos conversavam, eram 10h30 da manhã. E de repente, um homem apareceu e rendeu os dois. Em seguida, o assaltante entrou no carro e foi embora. A vítima é este motorista que não pôde fazer nada para impedir o roubo. Eu parei para me abrir o portão da minha casa, para me entrar. E logo em seguida o meu vizinho me chamou para me convidar para ir a uma festa que ele estava promovendo. O cidadão veio, mandou levantar a camisa, apontou a pistola para nós, estava até meio nervoso e pegou, foi embora. Eu só parei para abrir o carro porque, infelizmente, eu tive o azar de o meu portão eletrônico ele estava passando por revisão, porque aqui em casa a gente não faz isso, já entra direto. Márcio conta que crimes como este de ontem já se tornaram comuns no bairro. Inclusive, ele lembra que o irmão já foi assaltado na própria calçada de casa também. Cerca de 1 ano e meio atrás, o meu irmão aqui nessa calçada foi abordado por dois cidadãos também.
e levaram o carro dele, um Civic com 5 meses de uso. O assaltante levou o carro e levou também o celular da vítima. Então, depois do crime, ele foi lá na agenda do telefone, pegou o contato de um amigo e fez uma ligação. O criminoso queria R$3.000 em dinheiro para devolver o carro e a forma de pagamento seria via depósito. De acordo com a polícia, se a vítima faz esse depósito, ela iria ficar sem o dinheiro e também não ia ver mais o carro. Esse tem sido um golpe bem comum aplicado ultimamente. Geralmente, a primeira atitude de alguém que acabou de ser roubado, como foi o caso do Márcio ontem, é colocar as informações na internet. Para os golpistas, achar esses dados nas redes sociais é a oportunidade que precisam. O Márcio fez o boletim de ocorrência. Foi mais um para se juntar aos outros registrados depois de roubos em Santos Dumont. Este morador diz que já fizeram até reunião com a polícia para tentar resolver, já que não é de hoje que os assaltos começaram, mas não adiantou muito. De vez em quando vê alguma viatura passando, mas o nosso desejo, gostaríamos que eles abordassem, não adianta só passar. A gente ofereceu na nossa sede comunitária um ponto para eles, com toda a estrutura, para que eles ficassem mais próximos à população, mas a gente não teve resposta. Fizemos uma reunião há 4 meses atrás, a primeira semana foi maravilhoso, mas depois volta a rotina. A gente pede socorro porque nós estamos precisando muito de um patrulhamento melhor aqui dentro do bairro, que está feia a coisa. Nós pedimos resposta à Polícia Militar, mas até agora não tivemos retorno. Bandidos rendem professora. Eles roubaram a moto dela na porta da escola. A professora chega devagar para entrar na creche. Atrás dela, os criminosos. Eles parecem seguir a professora. O que estava na garupa desce e aborda a vítima já dentro da escola. O bandido chega a empurrar a moto contra a parede e pede para que alunos, pais e funcionários saiam do local. O ladrão aguarda a mulher pegar a bolsa que ela carregava. E sem saber o que fazer, a vítima entrega a moto. Na sequência, o assaltante foge com um comparsa que esperava do lado de fora. O crime aconteceu logo cedo, em horário de grande movimentação de pessoas. O assalto aconteceu no Centro Municipal de Ensino Infantil São Lourenço, localizado em Serra Sede. A própria Secretaria de Defesa Social da Serra considera o local uma região crítica em relação à segurança. Por isso, planeja ações para combater a violência. Entre as ações, o secretário de Defesa Social destaca o mapeamento de áreas vulneráveis para reforço da Polícia Militar. A pessoa seguiu essa professora e, lamentavelmente, aconteceu dentro da escola. Mas todo o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil está sendo feita para que consiga chegar nesse autor desse delito, desse crime. Nós estamos criando conselhos comunitários junto com a Polícia Militar, justamente para a gente conversar a respeito disso. Porque também a gente precisa dessa cooperação da comunidade, não para perseguir o crime, mas para discutir os problemas internos. A Prefeitura da Serra também pretende contratar novos guardas municipais. Nós vamos apresentar o comando da Polícia Militar, esse trabalho que já está sendo desenvolvido pela Guarda Municipal, em determinadas escolas onde a gente detectou que há uma necessidade. Vamos apresentar também às diretoras de escola aonde nós vamos atuar efetivamente. E nós temos também a possibilidade desse ano, do ano que vem, a gente ter condições de estar formando mais 120 guardas municipais. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Dono de restaurante e funcionários de uma distribuidora são detidos. De acordo com a polícia, eles participavam de um esquema para furtar alimentos da empresa. O ajudante de carga e descarga de 20 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje na empresa em que trabalha, uma distribuidora de alimentos em Cariacica. De acordo com a polícia, ele furtava produtos para depois revender. Com ele, os investigadores encontraram 25 quilos de bacon, 25 de contrafilé e também 25 quilos de queijo mussarela, que estão nestas caixas que aparecem dentro do porta-malas do carro dele. A polícia descobriu o esquema depois que o dono da empresa procurou a delegacia de Jardim América. O empresário estava desconfiando dos furtos. O empresário do gênero alimentício que nos fez um boletim de ocorrência e comunicou que estava havendo grande desfalque na empresa dele. A partir dessa denúncia, ele falou que colocou câmeras para monitorar alguns funcionários que ele suspeitava.
Ele nos procurou hoje por volta das 8 horas, onde nós conseguimos, através da imagem, identificar o funcionário e prendê-los na manhã de hoje. O funcionário praticava os furtos durante a noite, horário de trabalho dele. Para isso, ele recebia a ajuda de outros 2 comparsas que também foram presos. O quarto suspeito é o dono de um restaurante no bairro Nova Brasília que estaria recebendo os produtos. O delegado diz que o suspeito furtava porque teria uma dívida de R$5.000. Um dos funcionários que nós estamos autuando, que foi autuado por furto qualificado, ele alega que tinha uma dívida de R$5.000 com a agiota. E além desse pagamento de R$5.000, ele efetuou uma festa de aniversário para a filha dele. Segundo a polícia, a quadrilha vinha praticando os furtos há pelo menos 4 meses. E eram cerca de 3 ações criminosas por mês, o que causou um prejuízo de R$50.000 à empresa. 2 deles que foram configurados a autuação, onde foi encontrada a res furtiva, estão sendo autuados por furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos. O terceiro elemento que vai responder também por furto qualificado. E o receptador, receptação dolosa. Policial militar reage a assalto e atira em criminosos. Um dos bandidos morreu. O comparsa fugiu com uma caminhonete, mas abandonou o veículo. O assalto frustrado foi neste depósito de material de construção na avenida principal de Serra Dourada 2, na Serra, e deixou uma pessoa morta. 2 suspeitos armados invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Só que o filho do proprietário, um policial militar, estava no depósito e reagiu. O militar teria dado voz de prisão aos suspeitos que não teriam respeitado. Um deles foi baleado e morreu. O outro conseguiu fugir levando a caminhonete do pai do policial. O veículo foi abandonado pouco tempo depois no bairro ao lado, em Serra Dourada 1, mas o suspeito não foi encontrado. A Avenida Jacaraípe foi bloqueada para que a caminhonete pudesse ser periciada pela Polícia Civil. A polícia continua investigando o caso. Quem tiver informação do suspeito, ligue 181. Acidente grave na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. Logo cedo, a cena perto do terminal de Itaparica, em Araçás, era essa. Um acidente de graves proporções. Um carro capotado com 5 vítimas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras 4 foram socorridas por ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Familiares estiveram no local e não quiseram falar com a imprensa. Nem a Polícia de Trânsito comentou algo sobre o que aconteceu. De acordo com o relato de um morador que conversou com um outro motorista que por pouco não se envolveu na colisão, o acidente aconteceu da seguinte maneira. Ele vinha aqui nessa pista quando o motorista do Escort, em alta velocidade, teria feito uma ultrapassagem. Nesse momento da ultrapassagem, ele perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio, capotou e foi parar do jeito que vocês estão vendo ali. O rapaz que viu tudo, que estava o carro na frente, falou que eles cortaram eles na alta velocidade. E aí perderam o controle. Estava mais ou menos, que o cara falou, mais ou menos 100, mais de 100. O veículo voou de uma pista a outra, caindo sobre 2 carros que estavam estacionados do lado da pista principal. Um dos veículos, o Chevette, é do vidraceiro. Você já acordar com esse drama todo na sua porta, hein? Oh, nem me fala, é muito triste. E a seguir, menina de 2 anos morre após ser internada com suspeita de abuso sexual. A gente já volta. Suspeita de abuso sexual no sul do estado. A menina de apenas 2 anos estava internada em estado gravíssimo no hospital infantil em Cachoeiro de Itapemirim. Ela morreu hoje à tarde. A criança foi levada para o hospital depois que a mãe percebeu marcas nas partes íntimas da criança, no momento em que trocava a fralda. A profissional que atendeu a menina no hospital suspeitou do abuso. A família mora em Apiacá. A mãe procurou a polícia e suspeita de um homem que mora na mesma casa da vítima. O caso está sendo investigado. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Obrigado por assistir ao jornal, uma boa noite e um ótimo fim de semana.